gente, aqui é Teresa Reeds e hoje eu tô aqui pra fazer o meu wrap-up do mês de dezembro de 2015. O primeiro livro que eu li foi Por Favor Ignore Vanilla Diet, da A.S. King. E acontece que eu não gostei muito, gente. Confesso que fiquei um pouco decepcionada. Duas coisas que me irritaram. Eu não senti empatia pela personagem principal, pela Vanilla Diet. Sei lá, ela era meio indiferente pra mim. Tanto fazia, não tomei as dores dela, que nem eu tomei as dores da Astrid, por exemplo. Eu não deveria, comparar os dois livros, porque são dois livros diferentes, mas eu não consegui não comparar, porque eu tinha amado muito os dois mundos de Astrid Jones e tava achando que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu lesse esse livro aqui, Mas não aconteceu. Enfim, deixa eu contar a história do livro. É a história de uma menina que perde o melhor amigo, e aí a gente não sabe porque o melhor amigo morreu, o que aconteceu ali, mas ela meio que se sente culpada, e também eles estavam brigados quando ele morreu, então é uma coisa meio assim. Enfim, voltando ao que eu não gostei. Então eu não senti empatia pela Vera. E teve outro problema, que foi esse mistério do porquê o melhor amigo dela morreu, que não me convenceu nem um pouco. Não a resolução do mistério, mas o jeito que ela escreveu eu achei tão... Do tipo, a Vera tava contando e ela ia contar e falava acho que eu não quero falar sobre isso agora. E aí mudava, sabe? Só pra te deixar preso ao mistério até o final do livro. Mas ao mesmo tempo eu gostei muito da mensagem. Vai falar sobre coisas que acontecem perto da gente, que a gente finge não ver, mas não deveria fingir que não viu. Principalmente se elas são muito importantes e afetam a vida das pessoas. Aí eu li Og e Eu, 3 histórias extraordinárias. Eu já tinha lido 2 das 3 histórias aqui, mas eu aproveitei pra relê-las porque eu queria colocar os post-its no livro. Enfim, são 3 contos, então eu vou falar dos 3 separados. O primeiro é o capítulo de Julian, que vai contar a história do Julian, um menino que fazia bullying com o Og em Extraordinário. E eu amei esse conto, é meu conto com certeza preferido e eu acho que eu gosto tanto quanto eu gosto de Extraordinário. É um conto maravilhoso que completa muito a história do livro e que, não sei, vai te deixar, sabe, em cacos, noção. Maravilhoso, não tenho que falar, favoritado pro resto da minha vida, me transformou bastante, me fez ver outros pontos de vista e, enfim, essa mulher é genial. Também temos Plutão. E eu gostei, mas não gostei tanto, não me transformou tanto assim. E foi a mesma coisa com Xingaling, que é a história da Charlotte. Esse conto eu devo já avisar pra vocês, é o que menos tem a ver com o Og. Os outros dois Og afeta bastante a vida do Christopher e a vida do Julian, mas a Charlotte meio que tem um Og como plano de fundo ali. Claro que a situação inteira de Extraordinário afeta a escola e a série em que o Og tá inteira, Mas a Charlotte vai falar mais sobre amigas, amizade, pessoas diferentes e, enfim, achei bem diferente, apesar de eu ter gostado, sim. Então, no fundo, foi um bom livro. Claro que não tão bom quanto Extraordinário, mas pelo capítulo do Julian, merece ser lido por todas as pessoas do planeta. Aí eu li A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella, que eu também tive alguns problemas. Na verdade, meu maior problema com esse livro aqui foi culpa minha, porque eu não sabia sobre o que ele se tratava. Eu só comprei porque era da Sophie Kinsella e era um YA. Eu já tinha lido Fiquei com Seu Número, da Sophie Kinsella, gostado bastante. E aí eu tava na pegada de ler um livro tipo contemporâneo, engraçadinho e romantiquinho, que eu achei que ia ser a história desse livro aqui. Uma coisa meio despretensiosa, mas não, vai falar sobre depressão e eu não sabia, muito burra. Então assim, eu acho que eu não estava na vibe de ler livros sobre depressão, mas tive problemas muito concretos com esse livro aqui. Mas primeiro eu vou falar das coisas boas. Se você nunca leu nada da Sophie Kinsella, eu aconselho que você leia. Talvez não comece por esse livro aqui, comece por um adulto dela mesmo, enfim. Ela tem uma narração muito chick lit, muito chick flick, inclusive. Seria tipo aquelas comédias românticas, sabe os filmes da Katherine Heigl? É muito assim, muito. Parece que você tá lendo um roteiro de comédia romântica e eu adoro isso. Os livros dela conseguem me fazer chorar de rir e eu não costumo rir alto com livros, mas os dela me fazem chorar de rir e eu tenho que parar pra dar risada. Então isso é muito legal. Isso acontece nesse livro aqui, mesmo tratando de um assunto bem sério, dá pra você dar umas boas risadas. Eu gostei de todos os personagens, mas o meu maior problema com esse livro aqui foi o jeito que eles colocaram a Audrey pra superar a depressão. Meio que eu não gostei, eu não quero dar spoiler, mas eu achei que a Audrey achou felicidade em outra coisa que não dentro dela. E isso é meio perigoso, porque você deveria ser feliz por você, em primeiro lugar, e não porque tem alguém na sua vida ou qualquer coisa do tipo. Eu achei que essa foi a mensagem, tipo, encontre alguém legal que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo.
achei isso meio errado. Mas ao mesmo tempo tem uma mensagem muito legal que é tipo, a batalha contra a depressão ou, enfim, nossa vida no geral não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas, tem momentos que você vai estar super bem, momentos que você vai estar super mal. Não existe uma coisa linear nesta batalha e eu achei essa mensagem super legal e super verdadeira. Aí eu li Louco Fuga, essa graphic MSP aqui, que virou a minha preferida de todas as graphic MSP que eu já li. Gente, eu não sei como começar a explicar essa graphic novel aqui. O que eu tenho pra falar pra vocês é leiam. Eu posso falar que ela fala sobre imaginação, sobre arte, sobre inspiração, sobre seguir seu coração, sobre 1 bilhão de coisas importantes, num personagem que geralmente as pessoas subestimam e não entendem direito, mas essa é a graça, e a gente vai ver um ponto de vista completamente diferente do Louco aqui nessa graphic novel. A história é que o Louco consegue passear por histórias, e a história de onde ele veio, existem os Guardiões do Silêncio, que querem capturar esse passarinho que tem o canto mais bonito do mundo e que é capaz de inspirar que as melhores coisas aconteçam. E o dever do Louco é salvar esse passarinho desses Guardiões do Silêncio. Enfim, é uma graphic novel extremamente profunda, bonita, apesar de ser super curta, você lê em 20 minutos no máximo. É uma história que vai ficar comigo pra sempre, então se vocês ainda não leram, por favor, leiam. Aí eu li A Arte de Ser Normal, da Alyssa Wilson. Acho que esse livro foi o melhor do mês, junto com o Og e eu. Vai contar a história do David. O David é um menino transgênero. Na verdade, ele nasceu na sua alma menina. E ele não sabe como contar isso pros pais, ou enfim, expor isso pra sociedade, mas ele sabe que por dentro ele é uma menina. E a gente vai acompanhar essa angústia que é você nascer no corpo errado, né? Você se olhar pro espelho e não ver o que você é por dentro. E ele, enfim, são coisas da vida de uma pessoa transgênero que eu gostei muito de ler. Ao mesmo tempo a gente vai acompanhar a narrativa do Léo. O Léo é um menino muito pobre que começa a estudar na escola do David. E ele é muito misterioso e marrento, as pessoas não entendem muito ele. E ele guarda um monte de segredos que a gente vai descobrir aí ao decorrer do livro. No começo eu tava achando o livro um pouquinho arrastado porque eu não sabia que a narração ia ser dividida. Eu peguei esse livro aqui porque eu queria muito entender o que se passa na cabeça de um transgênero. Eu fiquei impressionada quando eu soube que esse livro existia, porque eu amo ler sobre coisas que eu não conheço, diferentes e etc. E coisas necessárias pra gente saber lidar com as pessoas. Então eu fiquei super empolgada pra ler esse livro aqui. E eu amava os capítulos do David, ele contando sobre um diário que ele tem, onde ele escrevia que o pé dele estava crescendo e quantos centímetros o pênis dele tinha crescido e se o pomo de Adão dele estava aparecendo ou não, porque isso eram coisas que atrapalhavam muito ele, incomodavam muito ele, porque no fundo ele queria ser uma menina. Eu amava ler sobre isso, eu achava muito interessante. Aí do nada vinha os capítulos do Léo e eu ficava assim, ó, ai, não quero saber. Mas aí do meio pro final eu me apaixonei por esse livro aqui e ele ganhou totalmente meu coração. Enfim, eu consegui descobrir umas coisas aí antes delas acontecerem, mas mesmo assim quando elas aconteceram eu fiquei chocada e feliz e oh meu Deus. Então foi um livro muito bom e muito diferente, é um livro que fala sobre um assunto necessário, então eu acho que é um livro muito importante para ser lido por todos também. Então fica aí a dica da Arte de Ser Normal, que eu gostei bastante. Aí, gente, eu li alguns livros durante o ano, tipo uma página por dia, um pouquinho por dia. E eles são 365 Dias Extraordinários, também da RJ Palácio. Nada mais é do que quotes inspiracionais e preceitos que a gente encontra no livro de Extraordinário. É como se o Sr. Browning, que é o professor, né, de Extraordinário, tivesse escrito. E no final de cada capítulo a gente tem um pouquinho do Sr. Browning falando sobre o Og, ou então a escola, ou então coisas da vida. Eu amei esse livro, eu adorei, achei que é muito mais do que um livro de quotezinhas inspiracionais. Claro, porque tem a ver com o extraordinário, eu amo o extraordinário. Então eu li ele durante o ano inteiro, né, porque eu sou uma pessoa legal e li a frase que tinha que ser lida por dia. E o último livro que eu li no ano foi Peanuts Completo, esse aqui é o volume 3, se eu não me engano, que é de 1955 a 56. E ele vai juntar todas as comiczinhas de Peanuts, ó, dentro dele. Eu li ele bem devagar porque eu tenho vários livros desses volumes aqui pra ler. Mas eu não quero que eles vão rápido, porque senão eu vou acabar de ler todas as tirinhas de Peanuts ever. E aí vai acabar o que eu tenho pra ler de Peanuts, eu não quero que isso aconteça. Então eu li ele bem devagarzinho durante este ano. Bom, gente, isso que eu li no mês de dezembro. Comenta aqui embaixo se vocês já leram alguma dessas coisas, se vocês querem ler, ou o melhor livro que vocês leram em dezembro.
Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Não esqueçam de se inscrever se ainda não são inscritos para receber essa carinha linda todas as semanas. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!